Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre o gigante da colina aqui no canal, beleza? Antes das informações, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? Ajudando aí ao canal chegar aí ao tão sonhado 1000 inscritos aí, tá? Nesse mês de abril a gente vai descorrendo todos os jogos do Vascão da Gama, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, muita coisa para discorrer aqui, beleza? Galera, pós-jogo aí, ontem foi tenso, tá? O encarte aqui, se quiser ver aí, é o boladão aí, falando aí do jogo medíocre que o Vasco apresentou ontem, vai estar um encarte aqui embaixo, tá no finalzinho do vídeo. Fiz uma live ontem, uma galera aí entrando aí, dá um abraço aí, entrou flamenguista, corintiano, cruzeirense, Ceará não entrou ninguém do Ceará, né? Entrou ninguém do Ceará, ainda bem, né? Que aí pelo menos não pilhou tanto. Alguma galera aí, né, de outras torcidas, de outros times, colocando aí uma graninha, fazendo uma fezinha no Vasco da Gama, e acabou que o Vasco da Gama também deixou essa galera aí sem grana. É complicado, galera. Ó, pós-jogo do Fábio Carille desenhar dessa forma, tá? Foi uma coisa que ele não pediu o time para estar fazendo, muito lento, muita falta de marcação, muita falta de entrosamento dentro de campo, o time errando muito, o Benjamin Garré foi muito mal, não entendi a saída do Nuno Moreira, já que é um cara que pensa em fazer a jogada, não tinha o Felipe Coutinho, tinha um Paê, que é um cara que nem precisa mais entrar dentro de campo. Eu sei que tem uma torcida do Paê, mas o que ele fez com o Vasco ontem foi uma baita de uma sacanagem. Parece que ele tá brincando antes e quer ver o cerco pegar fogo, cara. Duas oportunidades claras de fazer o gol, o Piton também teve uma oportunidade de fazer o gol, mas o Paê tava na cara duas vezes e ele ficou brincando, caçando um pênalti. E aí, galera, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. O cara daqui a 20 dias está saindo do Vasco, aí vai fazendo esse merdeleiro todo aí, a gente vai ficar aqui na Pinaíba e 1 ponto, ou talvez os 3 pontos, vai fazer muita falta no final do campeonato. Eu sempre falo isso aqui, tem que decidir dentre 8 a 10 jogos em qual posição a gente vai brigar. Se vai brigar lá embaixo, se vai brigar no meio da tabela, se vai brigar aqui em cima. Pelo andar da carruagem, e o que o Fábio Carille falou, o time não está atendendo ele. Tem alguma coisa errada. Porque na sua última coletiva ele fala que o time não conseguiu jogar por causa da altitude. Depois falou que o time estava muito cansado com muitas viagens. Agora ele vem falar que o time não fez nada daquilo que ele queria. Mas tem uma coletiva, ele fala antes que o time está todo fechado com ele, tá alguma coisa de errado, pô. Se ele chega, conversa com os jogadores e chega dentro de campo, os jogadores não comportam bem, de duas uma. Ou os caras não querem jogar mais, ou os caras não estão atendendo o que ele está pedindo para fazer. Porque é impossível o cara treinar a semana toda, tá? A semana toda, para enfrentar o time que ele já estudou, e chega no dia, o Vasco não consegue fazer nada daquilo que eles treinam e aquilo que ele pede. Então, de fato, ele coloca a culpa no time, cobra o time por isso. Ele cobra. Ontem a postura dele foi diferente. Washington, você está defendendo o Fábio Carille? Não, o cara é errado. Eu já falei, minha opinião sobre o Fábio Carille, ele tem que sair antes da desgraça acontecer. São 2 vitórias no Campeonato Brasileiro e 2 derrotas. Estamos com 6 pontos. A gente só está no 6º lugar do Campeonato Brasileiro porque a gente perdeu posição por saldo de gol. Caso contrário, a gente estaria em cima do Fluminense, está com o mesmo saldo. Mas lembrando, senhores, que só foi o Vasco Ceará que jogou ontem. Tem 18 times ainda para jogar. Então a tabela, o Vasco vai mudar muito. E, cara, o que não pode acontecer como foi ano passado. O Vasco não era competente para fazer os seus resultados, e os times que tinham de tudo para ganhar e passar o Vasco, eles acabavam perdendo. E aí o Vasco ficava sempre lá em cima, meado da tabela,
porque os times eram mais incompetentes do que o Vasco. E esse ano não dá para cometer o mesmo erro. Entendeu? Então, hoje a gente está atribuindo uma das maiores culpas da derrota do Vasco dentro de campo, João Vitor, que eu botei na capa ontem, do Lucas Freitas, que para mim acabou a paciência com ele, entendeu? Moleque tá dando mole direto, toda hora é gol nas costas do Lucas Freitas, toda hora é gol nas costas do Lucas Freitas, então para mim caiu no conceito, não tem mais zagueiro, cara. João Vitor não quer mais jogar no Vasco, é sacanagem que ele fez. O Fábio Carille chamou a atenção dele, cara, você vendeu o Léo Jardim, você não recuou pro Léo Jardim, você deu um passe pro cara. O Lucas Freitas não acreditou e ficou olhando pra bola, outro erro, ele não olhou o Pedro Raul correndo nas costas dele. Pô, o Pedro Raul, cara, o cara é grandalhão. Pô, o Lucas Freitas é um moleque pequeno, entendeu? Ágil, ligeiro, deixar o cara daquele tamanho, todos trabalhando, passar à frente dele para estar fazendo um gol. E por duas vezes o gol foi nas costas do Lucas Freitas. Então a galera já tá pedindo o maior tempão o Capasso tá aí. Que a galera não quer usar, a galera do Vasco não quer usar o Capasso. O Fábio Carille já falou que não quer usar o Capasso. Bota o Lincoln, pô. Pega o moleque da base e bota no lugar, já que o Maurício Lemos, ele tá com a costela fraturada, não tem previsão de volta, porque o departamento médico do Vasco não fala o seu retorno. E aí, cara, fica complicado. Avenida, Lucas Piton, é o outro também que o Ceará só tava jogando nas costas do Lucas Piton. E aí eu fico com pena do PH, que era um cara que tava subindo e descendo o tempo inteiro, meu irmão, um tempo inteiro. Até quando o PH vai aguentar jogar no Vasco, cara? Que é um cara que clama por socorro. Ele, além de fazer a função dele, ele ainda tá fazendo a função do outro. O Hugo Moura é a mesma coisa. O Vasco ataca, quando recebe o contra-ataque, fica um buraco imenso, meu irmão, porque o Vasco não sabe marcar. O Vasco tem dificuldade de marcação, entendeu? O Vasco é um time que não consegue produzir na frente, fica girando a bola de ponta a ponta, zagueiro, lateral, lateral, zagueiro, lateral, lateral. Pouquíssimas vezes eu vi o Paulinho, antes de se machucar, defrontar mano a mano, não faz isso, o Tite ainda consegue fazer um pouco melhor. O Jair entrou no lugar dele, foi um cara que errou muito, principalmente nos contra-ataques do Vasco, errou muito contra-ataque. Então assim, fica difícil, o Felipe Coutinho não entrou, como o Fábio Carille falou. O Felipe Coutinho não era nem jogo para ele, que não ia adiantar nada. O que o Coutinho ia fazer? Não tinha como. E o Ceará foi inteligente, porque jogou em cima do erro do Vasco. O Vasco não conseguia produzir nada, e aí é que eu te falo, a única jogada que o Vasco tem, não fazia, que era roçar a bola na área, pouquíssimas vezes. E quando teve a oportunidade de chutar pro gol, o Ryan, cara, já entrou chutando pro gol, é isso aí, entendeu? Entrou, deu 2 chutão pro gol, beleza, o Jair preparou um também, e tem que fazer isso. Porque, infelizmente, cara, o Vasco ataca, fica buraco nas pontas, PH fica correndo igual um maluco, cara. Você não vê o cara com a bola no pé e você vê ele correndo igual desesperado. O Hugo Moura fica vendido igual desesperado. E os dois incompetentes, eu vou falar 3, né? Que é o João Vitor, que não dá mais para manter o João Vitor no time, não dá, entendeu? Isso é a culpa do João Vitor somente? Não, isso é a culpa do Pedrinho, é a culpa do Santana, é a culpa do Felipe Maestro. Sempre vou botar a culpa neles, porque foram 2 janelas e os caras não conseguiram contratar uma dupla de zaga. E agora está especulando no meado do ano para estar vindo um zagueirão top aí. Não vai vir, cara, porque vocês são incompetentes. Escuta o que eu estou te falando, se o João Vitor não sair nessa janela, que é uma das coisas que ele está clamando em sair, que é ir lá pro Cruzeiro, vai que vai, tá entendendo? Vai ficar essa zaga aí, meu irmão. E eu vou te falar, correção minha, eu falei que essa zaga ainda é melhor do que a do ano passado. Já mudo já isso, cara. Tá entendendo? Só não dá para sentir falta do Léo Pelé. Não tem como sentir falta dele. Mas, porra, cara, é complicado. Era o Gulfior de um lado, João Vitor, que a gente entendia que ele era um pouco melhor do que esses 2 zagueiros, e o Léo Pelé, quando ele entrava, fazia. Porque uma coisa que o João Vitor ele tem é a velocidade.
É a única coisa que ele tem, cara, a favor dele. Ele é mais dinâmico com a bola, ele consegue, mas toda hora vem de Vasco. Se tu reparar, todos os gols que o Vasco está tomando é sempre do lado do João Vitor. Sempre do lado do João Vitor. Quando ele não vende, tá entendendo? Ele erra um passe, gera contra-ataque e é gol. Então é insustentável, entendeu? Agora vai pegar o Flamengo sábado, vai mudar agora, vai colocar o moleque da base, vai pegar o Capasso, porque o Capasso, cara, ele pode ter jogado bem lá no Paraguai, ele pode ter jogado bem no Uruguai, ele pode ter jogado cacete a quatro bem lá na Argentina, mas aqui no Vasco ele não joga bem. Mas a gente está tão carente dessa área defensiva que o Carille não consegue ajeitar. Ele foi contratado para ajeitar a área defensiva do Vasco e não consegue. Entendeu? Então o Vasco ontem não criou nada. O time do Ceará se fechou e só jogou no contra-ataque. Tá? Então o Fábio Carille, suas palavras, não gostou, não era aquilo que ele pediu, fizeram tudo errado, deu esporro em todo mundo e agora vai ter que dar o jeito dele para segurar a onda que sábado o pau quebra, tá? A chapa vai esquentar, meu irmão. A chapa vai esquentar. Entendeu? Se contra o Ceará, que é um time que está acostumado a jogar na Série B, quando o Fábio Carille estava no Santos, ele pegava o Ceará que estava ano passado na Série B, já um time que ele já conhece, imagina o Flamengo. Entendeu? Então fica muito complicado. Muito complicado. A boa notícia é que a gente vai ter o Felipe Coutinho de volta. Boa notícia. Vai sair o Paê, que nem entre mais, cara. Pelo que ele fez, cara, foi horrível. Tá? Então, assim, não tem um jogador que eu possa chegar assim e falar assim, ó, de todos, para mim o melhor foi o Hugo Moura, o PH e o só. Léo Jardim, porque teve a bola, o primeiro gol, a bola passou debaixo do sovaco dele, meu irmão. Debaixo do sovaco dele. Entendeu? E o resto, amigo, esquece. E o Verratti, que é top. Tá aí. Entendeu? O 14º gol, artilheiro, junto com Pedro Raul. Complicado, irmão. Jogos de hoje. Ó, Botafogo e São Paulo. Tem uma galera aí que tava pedindo aí, pô, você sabe os resultados e tal, como é que vai ser? Tá pedindo aí para dar aquele salvezinho nos resultados, para eles estar fazendo aí o joguinho deles aí, né, na Sportbet, né, essas bets da vida aí, eu não vou ficar falando o nome, que ninguém patrocinou a gente aqui ainda, entendeu? E eu faço meus jogos e tal, e eu vou botar aqui, eu vou discorrer aqui os jogos de hoje, tá? E vou colocar o que eu acho que pode ser o provável, tá? A vitória ou o empate aí dos times aí, beleza? Então, ó, Vasco e Ceará ontem, Vasco perdeu de 2-1. Vamos lá, Botafogo e São Paulo, para mim é um jogo de empate, tá? Às 18h30 vai estar jogando hoje, às 18h30, e são só jogos de hoje, tá? Sport Recife Bragantino às 19 horas. Cara, isso aqui dá muito Bragantino, muito Bragantino. Mirassol e Grêmio às 19 horas, dá muito Grêmio esse jogo aqui. Agora aqui é pauleira, meu irmão. Internacional e Palmeiras, tá? Às 19h30. Um jogo aqui eu vou arriscar aí, cara, um empate, tá? Vou arriscar um empate aqui nesse jogo aqui, que isso aqui é jogo de pitbull. Corinthians e Fluminense às 19h30 também, tá? É um jogo aí que acredito muito que o Corinthians vai levar, tá? Em cima do Fluminense. Flamengo e Juventude, às 21h30 hoje, tá? Aqui vai dar Flamengo, em cima do Juventude do Nenê, com certeza. Vitória da Bahia e Fortaleza, 21h30. Isso aqui tá com cara de Fortaleza, tá bom? Fortaleza não tá mal aí das pernas. Santos e Atlético Mineiro, 21h30 também. O Atlético Mineiro vai estar batendo aí bonito. Aí amanhã, quinta-feira, vai ser o último jogo, tá? Da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Bahia. Aqui eu vou botar um empatezinho aqui em cima, tá? Vou botar um empatezinho aqui, Cruzeiro e Bahia. Anota isso aí, hein? Se der bom, não esqueça do Pix do pai, hein? Beleza, galera? Então, vamos aguardar aí sábado, às 18h30, Vasco e Flamengo. Em terça-feira, vai ser o terceiro jogo da Sul-Americana, dentro de São Januário. Vasco e Lanús, que é o líder da chave G, tá? O pote G, tá?
da Sul-Americana, beleza? Galera, curta, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Ontem aí na live aí a galera deu uma moral, agregaram mais algumas pessoas aí, se inscreveram no canal, muito importante, meu muito obrigado. Vamos aí para essa guerra, valeu? Até mais tarde aí, a gente talvez já traga aí os resultados desses jogos aqui, valeu? Fui!